Nossa previsão de 10 de janeiro de 2022 a 16 de janeiro de 22. Bom, a gente inicia essa segunda com uma lua crescente, né, tendo a lua cheia aí no dia 17, que inicia em Áries, mas logo no início da tarde ela já muda para Touro. Então, uma ou outra, uma segunda-feira de fazer acontecer. Acho importante eu colocar um aspecto que eu postei nos stories para vocês nesse final de semana sobre o encontro da Vênus retrógrada com o Sol em Capricórnio. A gente iniciou nesse sábado um período de 9 meses em que a Vênus surge no horizonte antes do céu. Antes estava ao contrário. Então, isso nos leva a viver aí esse período onde a perspectiva é buscar mais equilíbrio, é observarmos mais aonde a gente investe o nosso tempo e o nosso amor. Mais uma vez eu coloco isso, a gente vem falando isso desde dezembro, e a gente vai falar sobre isso até o final de janeiro, que é esse período aí da Vênus retrógrada, tá? Só que como agora o Sol passou por ela, talvez nesse final de semana, essas ideias sobre onde a gente investe a nossa energia, e aí vale o nosso amor, as nossas ideias, o nosso tempo, o nosso cuidar do outro, todos os investimentos de energia, né? Então isso ficou muito potente nesse último final de semana, onde talvez a gente tenha tido essas percepções que podem nos levar a olhar desde esse básico aí dos relacionamentos que talvez não façam mais sentido, né? Como as mudanças profundas dos nossos conceitos de vida, para aquilo que a gente realmente quer, o que a gente valoriza. Óbvio, né, que vale olhar para o nosso dinheiro, porque essa Vênus está em Capricórnio, e Capricórnio é esse signo que cria as estruturas, né, ele é regido por Saturno, então essa coisa do deixar isso forte, alicerçado, nos lugares onde a gente se sente seguro e estruturado, tá bom? E então vale, como essa Vênus está retrógrada, então vale a gente começar a pensar, a reorganizar e reestruturar esses assuntos. Só que em Capricórnio a história é subir a montanha, né? Então é devagar e sempre, com paciência. Não adianta a gente ter essa pressa para realizar com essa Vênus retrógrada, até porque nosso Mercúrio fica retrógrado aí na sexta-feira, mas já falo sobre isso. Vale, então, essas perspectivas desse final de semana. Então, se você teve uma ideia diferente, um sentimento diferente, algo que pode ter parecido muito maluco na sua vida, de você querer conquistar nesse final de semana, não é maluco não. Deixa essa ideia, essa sensação, essa percepção aí no seu coração e vamos trabalhando por sobre ela, talvez aí não da maneira como veio, né, mas também nos abrir aí o universo para as informações, para as pessoas adequadas chegarem, para que a gente possa realizar isso, né? Lembra? É um Saturno em Aquário, a gente não faz nada sozinho, mas deixa aí essa ideia, deixa essa percepção. Isso é muito rico desse final de semana, tá bom? E aos pouquinhos a gente vai realizando. Na terça, nosso já conhecido encontro de todos os meses da Lua Touro com Urano, que está lá desde 2016 e fica lá mais uns bons anos ainda, deixando então essas atitudes do passado, permitindo ser renovadas, né? E o mais bacana é que esse mês eles vão fazer tensão com Mercúrio, que está em Aquário. Então, que pede aí uma mente mais antenada com o futuro, com esses novos sonhos, como é que a gente planeja essas estratégias, tá certo? Então, vê que é uma semana para a gente se desvestir desses padrões antigos aí, para a gente seguir mais leve e focado naquilo que é mais importante, né?
vale também essa consciência do todo, do social. Lembra que a gente falou que esse Júpiter em Peixes pode levar ao escapismo, né? Então, vamos manter a consciência social por sobre os nossos bichinhos que ainda estão aí soltos. Então, vale o nos preservarmos, todas as noções de higiene que a gente já sabe, para que o todo seja preservado. Não vamos entrar no escapismo de dizer, eu vou fazer o que eu acho que eu quero fazer, né? Não, vale a nossa consciência no todo, cada um fazendo a sua parte, tá? Porque às vezes essa Vênus tem um potencial de arrogância muito grande, né? O que você acredita que é certo. E ao contrário, a gente está no momento de Saturno em Aquário, a gente tem que pensar naquilo que socialmente é mais interessante, tá bom? Então, cada um fazendo a sua parte, sem pressa, a gente vai conseguir sair disso, tá bom? Então, sem pressa, né? E aí, até porque esse Mercúrio vai ficar retrógrado na sexta-feira, olha lá, que delícia, né? Os virginianos e geminianos já começam a ficar aí inseguros, né, com essa notícia, porque são os dois signos que são regidos por esse planeta, mas não fica tenso não, que dessa vez ele vai nos ajudar a apurar esse olhar para os ajustes que a gente precisa fazer para a gente obter esse sucesso que a gente quer, tá? Óbvio que vale olhar o seu mapa, ver por onde esse Mercúrio está passando, que assuntos que na sua vida tem a ver com esse lugar onde ele está passando, tá bom? Estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem, a gente faz o mapa pocket apenas dessa previsão do Mercúrio retrógrado, tá? O mapa pocket custa R$ 89,00, são 8 minutos dessa previsão por WhatsApp. Então, se vocês quiserem, me retornem, mande notícias aí por todos os nossos canais que a gente faz essa previsão para vocês, tá bom? Na quinta, a Lua em Gêmeos excita essa nossa mente e o Mercúrio, o seu regente, faz tensão com o Urano, né? O dia que pode trazer um certo nervosismo, né? Uma certa aflição, mas que também pode trazer essas ideias, essas conversas que tragam essas soluções que talvez antes a gente não estava enxergando, tá? Como ele aí já está estacionário, né? O que a gente chama desse Mercúrio uns dias antes de começar a retrogradar. Na verdade, isso já está acontecendo na nossa vida, porque a gente chama desse período do Mercúrio passando pela zona de sombra, né? Onde ele vai retornar aos caminhos. Então, algumas percepções talvez já estejam acontecendo, mas agora essa nossa lente de aumento aí, da gente observar aquilo que precisa ser refeito, com calma, com paciência, sem ranço, né? Vamos lá, maduros e observando aquilo que a gente precisa colocar esse olhar de reestruturar para que a gente possa seguir, né? Vale aí, então, o conselho dessa semana de que isso acontece só na sexta-feira. Então, se tiver contrato para fechar, se tiver assinaturas para serem feitas, se tiverem coisas mais importantes a serem resolvidas, aproveita aí essa segunda-feira à tarde, terça-feira, com essa lua em touro, né, que ajuda a gente aí ter essa noção da matéria um pouco mais real, né? Aproveita para resolver. O Mercúrio vai ficar retrógrado até o dia 3 de fevereiro. Então, a gente não aconselha iniciar nenhum processo durante esse período, porque aí, naturalmente, a gente tem que depois dar uma olhada de refazer aí o que é feito em Mercúrio retrógrado, tá? Vocês viram até, acho que no Stories dessa semana, uma das nossas clientes falando que teimou em fazer um contrato em Mercúrio retrógrado e agora isso está dando problemas, tá? Então, é a sabedoria da astrologia. Não é uma crendice,
é uma observação, então se a gente puder evitar, melhor. Se não puder, observa, vê todos os detalhes, principalmente todos os números, todas as informações, que como o Mercúrio está no período contrário, né, ele está andando na contramão e Mercúrio rege a nossa comunicação, então a gente fica um pouco mais disperso, por isso que às vezes acontece da gente errar as coisas e achar que falou, o outro entendeu uma coisa, outra coisa, tá? Então é só uma observação, a gente não vamos pirar e dizer que vai dar tudo errado. Vale aí os nossos backups, vale cuidar das nossas máquinas em geral, né? Dos nossos computadores, dos nossos celulares, porque a internet normalmente é afetada, tudo fica um pouco mais lento, o trânsito fica um pouco mais lento, mas é exatamente para a gente observar o que precisa ser refeito, tá bom? E no domingo, o Sol encontra Plutão, e o positivo desse aspecto é a iluminação realmente do que precisa ser transformado, mas o negativo, um dia que podemos observar as nossas fraquezas, né? Os lugares onde a gente não tem tanto controle assim. E nós, como signos fixos, né? Aí, escorpianos, aquarianos, taurinos e leoninos, a gente não lida bem com isso. Dá uma sensação de insegurança, dá medo e dá aquelas noites até que a gente tem a sensação que tudo vai dar errado, tá? Lembre que é uma sensação, isso não é real, certo? E cuidado aí no domingo também com as DRs, né, de colocar a culpa no outro, né? O outro não faz, o outro não responde, o outro não se compromete, o outro não se responsabiliza. Lembra que tudo parte da gente, né? Então, se o outro não se responsabiliza, será que você também está se responsabilizando? Se o outro não dá satisfações, será que você também está dando? Tá? E falo muito nisso porque Mercúrio já vai estar retrógrado, né? E a Vênus também está retrógrada, que revê aí os nossos valores, né? E os nossos relacionamentos também. Então, uma semana muito boa, né? Mas, de novo, a gente tem que estar com um discernimento muito grande e também muito abertos às sugestões, às opiniões, a essas novas ideias, para que a gente realmente permita que essas ideias, que esse coração aí, que essa alma pedindo uma nova vida, também possam começar a existir, tá bom? Espero que a gente tenha aí uma semana muito abençoada, que tenhamos discernimento, sabedoria, amor nos nossos corações, que a gente se preserve, porque os bichinhos estão por aí novamente, né? E é só mais um motivo da nossa abertura de consciência para o coletivo, tá certo? O que a gente faz no indivíduo, a gente leva para a sociedade. Então, se cada um cuidar da nossa vidinha, a gente tem uma vida socialmente melhor. Combinado? Então, que tudo aconteça para o universo da melhor maneira. Gratidão e fique bem.